Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Estamos aqui então para mais uma aula de Química. Nessa aula vamos falar sobre reações de oxirredução. Lembra da última aula, NOx? É o que nós vamos precisar, beleza? Objetivos. Começamos eletroquímica, mas na aula passada eu esqueci de explicar o que é eletroquímica. É essencial explicar, né, nessa parte que nós estamos. Então vamos ver o que é e equações de oxirredução, né, de oxidação e redução. Vamos ver como calcular, como balancear uma equação química pelo método da oxirredução. Então me acompanhem. O que é eletroquímica, galera? Eletroquímica é um dos ramos da física e da química que estuda as reações que envolvem transferência de elétron para a transformação de energia química em energia elétrica e vice-versa. Isto é estudado nas reações de oxirredução ou redox, né? Equações de redox ou oxirredução. Então, a eletroquímica vai estudar as reações de transferência de elétrons, né? Perda ou ganho de elétrons ou transferência de elétrons para transformar energia química em energia elétrica. Por isso que pode ser estudado tanto pela física, tanto pela química. Beleza? Então, olha só. Oxirredução. As reações de oxirredução são aquelas em que há transferência de elétrons entre as espécies químicas envolvidas. Isso pode ser percebido por meio do número de oxidação, do NOx, de cada elemento. Se trata da carga elétrica real, no caso de íons monatômicos, um átomo que ganhou ou perdeu elétrons. E no caso de compostos moleculares ou de íons polinucleares, é a carga elétrica que ele teria se a ligação fosse rompida, ou seja, sua tendência de atrair os elétrons. Então, reação de oxirredução é uma reação de oxidação e redução, ou seja, onde os átomos podem perder ou ganhar elétrons. De forma resumida é isso. Fechou? Assim, nós olhamos o NOx de cada elemento envolvido na reação. E se percebermos que o seu NOx do reagente era menor que o do produto, isto é, aumentou, isso significa que ele perdeu elétrons na reação. Por outro lado, se o NOx no produto é menor, significando que ele diminuiu, quer dizer que essa espécie ganhou elétrons. Então é aquilo que eu falei, galera. Se a espécie está com NOx negativo, ela ganhou elétrons, né? Então, por isso que está menos, né, a carga dela, porque ela ganhou elétrons. Agora, se ela perdeu elétrons, porventura, ele vai ter mais prótons. Então, a carga dele vai ser mais. Fechou? Então, olha só. Para entender melhor, vejamos um exemplo. Ao mergulhar uma fita de cobre metálico em uma solução de nitrato de prata, notamos que, com o passar do tempo, forma-se uma camada cinza sobre o cobre. E a solução, que inicialmente era incolor, vai ficando azul, como se pode ver na imagem. Então, ó, tá lá a fita de cobre e no nitrato de prata. Você observa que com o passar do tempo forma-se uma camada cinza sobre o cobre e o nitrato de prata que era incolor, não tinha cor, vai passando a ter cor para uma azul. A cor azul deve-se à formação de cátions cobre, que nós chamamos de Cu2+, que fica dissolvido na solução. Isso significa que o cobre metálico, o Cu0, ou seja, o cobre com o NOx dele normal, perdeu elétrons para se transformar nesse cátion. Então o cobre cedeu elétrons e ele perdeu elétrons. Então ele está com carga positiva. Então por isso que é Cu2+. O mais representa que ele perdeu elétrons. Então dessa forma dizemos que ele sofreu uma oxidação. Então quando um elemento ele perde elétrons, ele sofreu oxidação. Olha só, oxidação, perda de elétrons, o NOx aumenta. Então você tem lá o cobre, por exemplo, ele estava estável, porém ele reagiu, perdeu elétrons e ficou com carga positiva. Beleza? Então olha só, ao mesmo tempo que os íons de prata Ag existiam na solução de nitrato de prata, AgNO3, receberam esses elétrons que o cobre perdeu e transformaram-se em prata metálica, que depositou na fita de cobre. Isso significa que os íons prata sofrem redução. Então, olha só, redução, ganho de elétrons, o NOx diminui. Por exemplo, então você tinha lá os íons de prata, Ag+, né, que era da solução de nitrato. Você observa que esses dois íons que o cobre cedeu foi para eles e virou, então, a prata metálica, Ag0. Então, ele tinha NOx+2, ganhou elétrons, ficou com NOx 0.
ou seja, ele sofreu redução. Então, o que isso quer dizer? Que quando um elemento ganha elétrons, ele sofre redução. Quando um elemento perde elétrons, ele sofre oxidação. É basicamente isso que quer dizer aqui. Beleza? Então, daí temos lá, ó. Visto que houve transferência de elétrons, como ocorrência simultânea da oxidação e da redução, esse é um exemplo de reação de oxirredução, que é dada pela soma das semi-reações acima. Então, cobre mais nitrato de potássio, né? Cobre dissolvido no nitrato de prata, né? Foi dissolvido, virando então ali, ó, o CuNO32 mais prata metálica 2Ag. Fechou? Outros dois conceitos importantes nas reações de oxirredução é agente oxidante e agente redutor. Como os próprios nomes dizem, o agente oxidante é o que causa oxidação de outra espécie química. No entanto, o agente redutor é o que provoca redução na outra espécie química. Então, olha só. No exemplo mencionado... Opa, um pouquinho, galera. Deixa eu eliminar isso aqui. Então, no exemplo mencionado, o cobre metálico perdeu elétrons. Ou seja, ele doou esses elétrons para o cátion prata, causando sua redução. Ou seja, seu ganho de elétrons. Portanto, o cobre é o agente redutor, ou seja, ele vai reduzir, ele vai ceder elétrons para que outra substância vire cátion, ou seja, possa ganhar, vire ânion, né? Ou seja, possa ganhar elétrons. Por outro lado, os cátions de prata da solução do nitrato foram os que receberam o elétron do cobre, causando a oxidação dele, né? Porque o cobre ele cedeu elétrons, então o cobre perdeu elétrons, então ele sofreu oxidação. Então, por isso, o nitrato de prata, não o cátion de prata, né? O nitrato é o agente oxidante. Por quê? Porque ele fez com que outra substância, que no caso é o cobre, sofresse oxidação, ou seja, perdesse elétrons. Entendeu? Então, o que a gente pode ver aqui, ó? Vindo para cá. Então, observação importante. Note que a substância redutora é a que contém o átomo que forneceu elétrons e a substância oxidante é a que contém o átomo que recebeu elétrons. Assim, lembre-se de que os agentes oxidante e redutor não são átomos isolados, mas as substâncias que os contêm, tá? Isso é muito importante. Então, o que a gente pode observar aqui, ó? Resumidamente, temos que oxidação, perda de elétrons, o NOx aumenta. Então, ele é o agente redutor. Então, quando uma substância ela perde elétrons, ela sofre oxidação, ela está automaticamente dando elétrons para outra substância. Então, se ela está dando elétrons, a outra substância vai ganhar elétrons. Então, é o agente redutor, né? Quando uma substância sofre redução, ou seja, o ganho de elétrons, ela está automaticamente fazendo com que a outra substância doe elétron para elas. E conforme a outra substância está doando elétrons, ela está perdendo elétrons. Então, nesse caso, temos o agente oxidante. Beleza? Porque ele está fazendo que outra substância oxide para ceder elétrons para ela. Entendeu? Então, é isso que você precisa saber. E o mais importante de tudo que você sempre precisa decorar. Quando algo sofre oxidação, perde elétrons. Quando algo sofre redução, ela ganhou elétrons. Fechou? Isso é só você decorar isso, que daí nós vamos para frente. Então, olha só. Como que se faz o balanceamento de uma equação de oxirredução, galera? Ó, se baseia na igualdade do número de elétrons cedidos com o número de elétrons recebidos. Um método simples de realizar esse balanceamento é dado pelos passos a seguir. Então, ó, primeiro passo, determinar os números de oxidação de todos os átomos dos íons da equação. Então, você tem que determinar o NOx de cada elemento. Segundo passo, determinar a variação de oxidação e redução desses elementos, né? Então, a variação, como que eu determino a variação de NOx desses elementos? Eu pego o elemento que está, o mesmo elemento, um que está no reagente e outro que está no produto, e vou dizer quantos que variou entre eles, né? De unidades, de número. Nós vamos ver melhor, se você não entendeu. Terceiro passo, fazer a inversão dos valores da variação, de delta. E o quarto passo é determinar os demais coeficientes pelo método da tentativa. Então, você começa pelo método da oxirredução e termina pelo método das tentativas. Lembra que a gente viu lá no começo do ano?
balanceamento pelo método das tentativas? Vamos utilizar também. Então, ó, temos aqui então uma equação de permanganato de potássio e ácido clorídrico, né? Então temos uma reação química que eu até coloquei ela aqui no quadro. O que ele quer? Qual que é o primeiro passo, galera? O primeiro passo é determinar os números de oxidação. Como que eu determino isso? Pego lá, ó, se você não tiver, tá aqui, ó, tabelinha junto comigo. Lembra dos números de oxidações fixos? Então pego lá, ó, KMMnO4. Tem algum elemento ali que tem número de oxidação fixo? O oxigênio, lembra? Oxigênio, na maioria das substâncias compostas, o NOx dele é -2. Então, tá ali, ó, -2. Agora eu posso determinar o NOx dos outros? Claro que posso. Como que eu posso fazer isso? Mn tem NOx fixo? Deixa eu ver aqui. Mn não tem. Mas o potássio tem? O potássio tem. Tá aqui ó, na nossa tabelinha, ó. Metais alcalinos, é o primeiro lá, ó. Lítio, sódio e potássio. Potássio em substâncias compostas, o NOx dele é +1, é fixo. Então aqui no lugar do potássio, +1. Pronto. Agora eu tenho o NOx do oxigênio e do potássio. Então o que eu posso fazer, galera? Lembra que a soma dos NOx de uma substância composta sempre tem que dar 0? Então você faz aqui, ó. Tenho 4 átomos de oxigênio e cada um com NOx -2. Então tem -2 vezes 4, eu tenho -8. E aqui eu só tenho um átomo de potássio, então é +1. Então você faz aqui, ó. Que número eu somo com 1 que dá 8? 7. Então, mais 7. Porque daí você faz aqui, ó. +1 mais 7, mais 8. Mais 8 menos 8, 0. Então, você tem que o NOx do Mn é +7. Então, o NOx do manganês, nesse caso, +7. Fechou? Agora, tem como determinar o do outro? Claro que tem. Ó, HCl. Como que eu posso fazer isso? O Cl é um halogênio. E nós sabemos que halogênio tem NOx fixo -1. Opa, não é aqui, né? Perdão. Tem NOx fixo -1. Porém, o hidrogênio, quando ele está ligado a um ametal, quando ele está ligado a uma substância que não é metal, o NOx dele é +1. Então tá aqui, ó. +1. Pronto, determinamos o NOx do hidrogênio e do cloro naquela substância. +1 menos 1. E você observa, ó. Devo 1, pago 1, 0. Substância composta, os NOx tem que dar 0. Então, fechou? Fechou. Aqui, mesma coisa, ó. O cloro, nós sabemos que é -1. Porventura, o potássio tem que ser como mesmo? O potássio tem que ser +1. Fechou? Para que dê 0, né? Substância composta, NOx tem que dar 0. A somatória. Então, +1 menos 1, 0. Agora vamos para cá. Cloro novamente. Cloro halogênio. O NOx dele é fixo, então é -1. Porém, eu tenho quantos cloro? Eu tenho 2, galera. Então, -1 vezes 2, tenho -2. Então, você faz aqui, ó. Que número eu somo com -2 que dá 0? O +2. Então, o NOx do Mn, que é o outro elemento, é +2. Daí você faz aqui, ó. +2 menos 2 daqui, que são 2 átomos de cloro. Então, +2 menos 2, 0. Então, já determinamos o do Mn também. O do cloro. Cloro aqui, você observa que você tem Cl2. É uma substância simples. E nós vimos lá na aula passada que substância simples, o NOx dela é 0. Então, aqui vai ser 0. Fechou? E aqui no H2O, oxigênio na maioria das substâncias compostas, o NOx é -2. Então, se você tem -2, o hidrogênio eu preciso ter +2 para que dê 0. Porém, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, se eu preciso de +2 e eu tenho 2 átomos, +2 dividido por 2, eu tenho +1. Então, porventura, o hidrogênio vai ter NOx +1. Daí você faz aqui, ó, +1 vezes 2, +2. +2 menos 2, 0. Fechou a regrinha. Beleza? Então, determinamos o NOx de cada uma das substâncias? Determinamos. Muito fácil de determinar, vocês viram, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo apagar essa partezinha que eu fiz aqui, ó, para não ficar atrapalhando nós, tá? Então, tá aí, ó. Determinado o NOx de cada substância, o que você vai fazer agora? Ó, determinamos o NOx? Determinamos. O segundo passo é determinar a variação. Mas, para mim determinar a variação de NOx, eu preciso descobrir quais elementos oxidaram e quais reduziram. Então, veja aqui, ó. O potássio teve variação no NOx? Ó, aqui +1, +1. Teve variação? Não. Então, o potássio não oxidou e nem reduziu. O Mn
Aqui 7 e aqui 2. Opa, o Mn sofreu variação? Sofreu. Aqui o NOx do Mn era mais 7 e aqui é mais 2 nos produtos. Então vem aqui, ó. Traça o tracinho para você não se perder e vem aqui, ó. Mas porém, o Mn tinha NOx mais 7 e porventura aqui ele tem mais 2. Então ele diminuiu a quantidade de NOx positivo. Então ele perdeu elétrons. E nós sabemos que conforme um elemento perde elétron, ele sofre o quê? Oxidação. Então o Mn oxidou, ele sofreu oxidação. Fechou? Agora vamos lá. Hidrogênio. Ó, aqui mais um, aqui mais um. Sofreu variação? Não. Então vamos pro cloro, né? Cloro, menos um, 0. Opa, aqui sofreu. Então o que você vai pegar? Pega o primeiro aqui, ó. Menos 1 com esse aqui que é 0. Mas porém você observa o seguinte, que o cloro estava com elétrons a mais. Ele era um ânion. Ele passou de menos 1, só que ele foi para 0. Então o que aconteceu com ele? Ele perdeu elétrons, porque ele está se aproximando de carga positiva. Então, se ele perdeu elétrons, ele sofreu... se ele ganhou elétrons, né, ele sofreu redução. Então, ele sofreu uma redux. Fechou? Porque daí ele está ganhando elétrons. Fechou? Vamos lá, deixa eu eliminar isso aqui daqui. Deixa eu ver aqui se está certo, galera. Eu acho que eu inverti as coisas, né? Eu inverti aqui, galera. Perdão, tá? Por isso que até eu tava estranhando que eu inverti aqui, ó. Ó, o Mn é o seguinte. O Mn ele foi de mais 7 para mais 2. Então ele ganhou elétrons, né? Então ele sofreu redux. Agora tá certo. Então aqui, ó, redux. Porém, o cloro ele foi de menos 1 para 0. Então ele perdeu elétrons. Então é oxidação, tá? Corrigindo aqui meu erro. Perdão, galera. Então, o Mn redux, redução, e o cloro oxidação, porque daí ele perdeu elétrons, né? Então, oxidação. Fechou? Agora sim, galera. Perdão pelo erro, tá? Então, agora corrigindo, é o seguinte. Preciso determinar a variação de NOx, delta NOx. Então, você pega aqui, ó, galera. Do Mn, né? Do Mn, você faz assim, ó. Como que eu vou escolher? Qual substância eu vou escolher para mim balancear primeiro? Você pensa assim. Mn. Tenho duas substâncias da equação que tem o Mn. Essa que está no produto e essa que está no reagente. Então você pega assim. Qual que tem mais átomos de Mn? Essa ou essa? Ambas têm um. Então eu posso pegar qualquer uma delas. Então eu vou escolher a menorzinha aqui que é melhor de trabalhar. MnCl2. Então eu vou pegar aqui. MnCl2. Agora eu vou calcular a variação de NOx que eu tive do Mn nela. Então, delta NOx, tá? Esse delta aqui é a variação. Então, variação de NOx, ó, foi de mais 7 para mais 2, né? O NOx aqui era mais 7 e aqui foi mais 2. Então, você pega de 7 para 2, variou quantas unidades? 7 menos 2, 5. Então, variou 5. Então, o que você faz agora? Variou 5, fechou. Mas quantos átomos de Mn eu tenho? Qual que é a maior atomicidade? Eu tenho um átomo de Mn na substância que eu escolhi. Então, 5 vezes 1, 5. Então, variou 5. Beleza? Agora eu determino a outra substância que também variou, que é o cloro, que nós vimos aqui, que sofreu oxidação. Mas observe o seguinte, eu já escolhi uma substância dos produtos. Então, agora eu vou ter que escolher... eu já escolhi uma substância dos produtos. Porém, eu escolhi qualquer uma das duas. Eu podia escolher qualquer uma porque as duas tinham a mesma quantidade de átomos de Mn. Aqui era 1, aqui era 1. Então, eu posso escolher qualquer uma delas. Então, eu escolhi essa aqui, MnCl2. Agora, eu utilizo novamente. Eu vou escolher a que tem mais átomos de cloro, que foi o que variou. Então, você pega aqui, ó, quais substâncias tem cloro nessa equação? Essa, essa, essa e essa. Essa eu já escolhi, por causa do Mn. Então, não posso escolher ela. Qual outra substância que tem a maior quantidade de cloro? Essa aqui, ó, Cl2. Então,
vai ser ela que eu vou escolher, Cl2. Porque ela tem a maior quantidade de cloro. E agora o que a gente faz? Calcula a variação de NOx também. Delta NOx vai ser igual. Pega aqui, ó. Variou de -1 para 0. Quantas unidades variou, então? De -1 para 0 variou 1. Então, 1. E quantos átomos de cloro eu tenho, galera? Na substância que eu escolhi, que é o Cl2? Tenho 2. Então, vai ser 1 vezes 2. Então, é 2. Feito isso, galera, eu descobri a variação de NOx de cada uma das substâncias. O que eu faço? Eu inverto, galera. Então, ó, esse 5 na equação vai ser o coeficiente do Cl2. E, porventura, a variação de NOx do Cl2, que deu 2, esse 2 vai ser o coeficiente do MnCl2 na equação. Exatamente. Agora que eu inverti os NOx, o que eu posso fazer? Pego aqui, ó. Vou fazer, então, a equação por oxirredução, né? Então, tá lá, ó. Terceiro passo, inversão dos valores, né? Então, 5 passa a ser coeficiente do Cl2 e 2 passa a ser coeficiente do MnCl2. Agora é só utilizar na equação, né? Então, ó, temos a equação lá. KMnO4 passando a ser HCl mais HCl, passando a ser KCl mais... Aqui, ó, MnCl2, qual que é o coeficiente dele agora? 2. Então, é 2MnCl2. Daí, mais Cl2, mais H2O. Cl2, né? Aí, só que o Cl2 o coeficiente agora é 5, né, galera? Perdão, tô esquecendo que é porque eu tenho que andar rápido, galera, que eu não posso demorar muito, tá? Então, ó, mais 5Cl2, mais H2O. Fechou? Agora, o que eu faço? Termino de balançar pelo método da oxirredução. Então, ó, o que a gente pode ir fazendo aqui, galera? Vamos lá. Potássio, né? K e K, balanceou? Balanceou. Mn com Mn. Aqui tem 2Mn, aqui tem 1. Então, vai ter que vir um 2 aqui na frente para balancear. Então, 2KMnO4 mais HCl, passando a ser KCl, mais 2MnCl2, mais 5Cl2, mais H2O. Fechou? Balanceou o Mn? Balanceou. Então agora eu vou para qual? Eu vou para o cloro, né? Temos um cloro aqui, mas só que nessa equação aqui, nós temos um cloro aqui, 2 cloros aqui, 4 cloros, né? Porque é 2 vezes 2 aqui, 4. Então 4 mais 1 daqui temos 5. E 5 vezes 2 daqui, nós temos 10. Então, 10 mais 5, nós temos 15 átomos de cloro aqui. E aqui nós só temos 1. Então, vai ter que vir um 15 na frente dessa substância para balancear o cloro. Então, vai ficar 2KMnO4 mais 15HCl, passando a ser KCl mais 2MnCl2, mais 5Cl2, mais H2O. Fechou? Fechou. Então, agora balanceou o cloro, balanceou o cloro. Vamos para quem agora? Vamos para o hidrogênio, né? Temos 15 átomos de hidrogênio desse lado, e nesse lado nós só temos 2. Então, o que nós podemos fazer, galera? Nenhum número que eu multiplico por 2 vai me dar 15. Então, o que eu posso fazer? Posso, no lugar desse 15, colocar um 16. Por quê? Porque daí eu coloco 16 aqui, ó. 16. Então, fica 16 hidrogênios. E aqui no lugar do H2O, eu posso pôr um 8 na frente. Porque daí 8 vezes 2, 16. Assim, eu balancei o hidrogênio. Então, vai ficar 2KMnO4 mais 16HCl, passando a ser KCl, mais 2MnCl2, mais 5Cl2, passando a ser mais 8H2O. Balanceou o hidrogênio agora, galera? Balanceou, porém, modificou o cloro. Então, o que eu posso fazer aqui, galera? Ó, temos 16 átomos de cloro aqui. Aqui nós só temos 15. Porém, observem o seguinte, galera. Nós só temos 15 átomos de cloro ali. Mas observem o seguinte.
Nós temos uma substância aqui que só tem um átomo de cloro. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos colocar um 2 na frente dessa substância. Por quê? Porque agora você observa que alterou o potássio. Ó. Tenho 2 potássios aqui e tenho um aqui só. Então, eu preciso balancear o potássio também. E ao mesmo tempo que eu balancear o potássio, vai balancear o cloro. Porque daí a gente vai ter 15. 15 mais 2 daqui, nós vamos, 14 mais 2 daqui, nós vamos ter 16 cloros também. Então, olha só. Então, nós vamos ter 2KMnO4 mais 16HCl, passando a ser 2KCl mais 2MnCl2 mais 5Cl2 mais 8H2O. Fechou agora? Agora fechou. Ó, temos 2 potássios, ó, 2K, 2K. 2Mn, 2Mn. Bora pro cloro. 16 cloros aqui e aqui. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então aqui nós temos 4 mais 2 daqui, temos 6. Daí 5 vezes 2, 10. 10 mais 6 daqui, 16 cloros. Então temos 16 aqui, 16 aqui. Fechou? Hidrogênio agora. Temos 16 aqui, aqui. 8 vezes 2, 16. 16, 16, fechou. E o oxigênio? Oxigênio nós temos 2 vezes 4, 8. E aqui nós temos 8 vezes 1, 8. Então, todas as substâncias estão balanceadas? Todas estão balanceadas. Então, a equação está terminada. É assim que funciona, então, galera, o balanceamento por oxirredução, beleza? Então, primeiro determina o NOx de cada um dos elementos, vê qual que sofreu redução e oxidação, escolhe as substâncias, calcula a variação do NOx e inverte. A variação do NOx de uma vai ser o coeficiente da outra, e a variação do NOx da outra vai ser o coeficiente daquela primeira. Que nem a gente fez aqui, ó. 2 passa a ser o coeficiente desse, e 5, que era a variação desse, passa a ser o coeficiente dessa substância. Daí joga para a equação com os coeficientes e termina pelo método das tentativas. Fechou? Então, passando lá, ó, aqui ele só está conferindo para ver se está certo, ó. Então, deu certo, ó. Elétrons perdidos e elétrons recebidos. Então, tivemos 10 elétrons perdidos no final e foi recebido 10 elétrons no final. Então, está balanceada a equação agora? Está. Então, tá aí a equação balanceada pelo método da oxirredução. Fechou? Galera, vou gravar um vídeo também resolvendo mais um exercício sobre isso. Se você não entendeu direito, nós vamos resolver, tá? Essa aqui era bem grande mesmo. Não sei por que eles colocaram na aula. Olha o tempo de aula que deu, 27 minutos, galera. Mas isso aqui é só para você entender, tá? Isso aqui eu andei meio rápido. Eu fiz meio rápido, ficou meio confuso. Porque a gente já está acostumado. A gente já viu balanceamento de equação pelo método das tentativas. Então, você também deve ter visto na tua escola já, tá na 3ª série. Então você já está acostumado com isso aqui. O importante é isso aqui que você precisa saber. Mas se você não entendeu, eu vou gravar um vídeo, fica de olho aí no canal. Vou gravar um vídeo resolvendo mais um exercício desse mesmo tipo. Beleza? Para você ver aí então como que é. Só que daí eu vou gravar melhor, né? Vou explicar bem melhorzinho. Que daí não vai ocupar tanto tempo. Fechou? Então o que nós vimos? Equações de oxirredução, oxidação e redução. Vimos como calcular, né? Como balancear ela pelo método da oxirredução, tá? Então nunca se esqueça, agente redutor, agente oxidante. Quem oxida perdeu o elétron, quem reduz ganhou elétron. Fechou? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, pelo menos entendido um pouquinho, galera. Que nem eu falei, fiquem de olho no canal. No próximo vídeo eu vou resolver mais um exercício sobre isso para vocês entenderem melhor e ficarem craques, que é muito fácil, tá bom? Até mais!